Olá, boa tarde. Ótima sexta para você. 28 de abril, dia de mobilização em todo o Brasil. E daqui a pouquinho você vai ver como está a adesão à greve geral convocada pelos sindicatos aqui em Cachoeira do Sul. E você pode participar do NT Sul de hoje pela internet. É só acessar a nossa página no facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página, compartilhe o ao vivo de hoje e mande sua mensagem pra gente. facebook.com/TV Cachoeira. Hoje é o último dia para entregar o Imposto de Renda 2017, ano base 2016. O prazo vai até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Quem deixou para a última hora corre o risco de enfrentar congestionamento nos computadores da Receita Federal. À meia-noite do dia 29 já é considerado atraso e o contribuinte terá de pagar multa de 1% do imposto devido ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. Para não pagar a multa pelo atraso na entrega, uma alternativa é entregar a declaração com dados faltando e depois retificar o mais rápido possível. O governo do estado deposita nesta sexta-feira R$ 3.000 líquidos por matrícula na conta dos servidores estaduais do Poder Executivo, relativos à folha salarial do mês de abril. Dessa maneira, 66% do funcionalismo será com salários integralizados no último dia útil do mês. A Secretaria da Fazenda confirmou também o depósito da quinta parcela do 13º salário de 2016. E existe ainda a possibilidade do crédito de uma nova faixa ao longo do dia. Este é o 15º mês de parcelamento do salário dos servidores estaduais. A feira de filhotes, prevista para acontecer neste final de semana na Praça Baltazar de Bem, em Cachoeira do Sul, não será realizada. Mas desta vez o motivo da suspensão é de alegria. Todos os animais que seriam expostos para a adoção nesse final de semana já foram adotados. Conforme a coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Thalita Buis, 15 cachorrinhos foram adotados, contabilizando no mês de abril 26 adoções de animais. A Secretaria do Meio Ambiente vem trabalhando através do SEMPRA a paternidade responsável dos animais e realizado periodicamente feiras para que esses bichinhos sejam adotados e diminua assim a superlotação no Centro de Proteção Animal. Atendendo a antiga reivindicação dos moradores do Beco Virgilino Jaimezim, que temiam inclusive por acidentes, a Secretaria de Obras providenciou o conserto da ponte de madeira existente no Beco dos Trilhos, centro de Cachoeira do Sul. A única passagem para as famílias estava em situação precária, com uma das guardas laterais fora do lugar e exigia uma ação emergencial. A ponte, que havia sido reformada pelo Exército no primeiro mandato do prefeito Sérgio Gnatti na prefeitura, também permite o tráfego de veículos. As ações emergenciais das obras não comprometem o cronograma de mutirões nos bairros, que segue fazendo reparos no bairro Noêmia, onde as equipes estão há uma semana. Ontem foi dia de patrulhamento nas ruas, que estavam intransitáveis em função das chuvas. A OAB, subseção de Cachoeira do Sul, que também envolve advogados de Cerro Branco, possui 559 profissionais cadastrados. Ontem à noite, a categoria teve um encontro especial. O projeto Os Advogados de Cachoeira do Sul Convidam é momento de confraternização, revestido também de formação e qualificação da categoria. A atividade acontece desde novembro de 2016, na última quinta-feira de cada mês, sempre com um convidado especial abordando um tema atual e relevante para o exercício do direito. Os temas são sugeridos, a gente faz uma avaliação na diretoria, às vezes vem sugestões da ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, e a gente troca uma ideia com o palestrante convidado para ver se ele concorda ou se ele sugere um tema em cima daquele que nós lançamos, mais atual ou mais importante para o momento. Até agora, pelo que me disseste há pouco, esses encontros são fechados à categoria e que existe a intenção de abri-los à comunidade? Na medida que for crescendo esse nosso projeto, a ideia, porque nós inauguramos recentemente o nosso auditório, que comporta 250 pessoas bem acomodadas, sentadas. Assim que chegar as cadeiras e o mobiliário do auditório, nós abriríamos a comunidade para aquelas classes ou para aquelas entidades que tenham a ver com o tema abordado naquele encontro.
Mês de maio existe uma campanha já em elaboração a ser lançada. Mês de maio, a seccional do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil está lançando uma campanha de valorização da advocacia. E nós trouxemos para dentro da subseção, para a nossa regional dos vales, também essa temática, onde nós vamos trabalhar com muita força a questão ética e a questão de valorização das prerrogativas do profissional da advocacia. De que maneira vai ser desenvolvida essa campanha? Já existe assim uma estratégia traçada? Existe, nós vamos trabalhar com material de publicidade, com palestras, com encontros e também levar à comunidade qual é o papel do advogado na sociedade e como essa sociedade deve remunerar e contratar o seu advogado sem que ele lhe cause dor de cabeça no futuro. A atividade da noite começou com homenagem e concessão do diploma de jubilado ao advogado Sérgio Lorenz. A honraria é concedida àqueles que reúnem os critérios de 70 anos de idade aliados a 30 anos de exercício da advocacia. Na sequência, um momento especial de 4 novos advogados que recentemente foram aprovados na prova da OAB, que prestaram juramento e receberam suas carteiras da ordem. A juíza do trabalho substituta da Vara do Trabalho Local, Carolina Calduro Dias de Paiva, foi a convidada da noite e falou sobre a nova proposta de terceirização e a proteção jurídica do trabalhador. A qualificação profissional é indispensável para o exercício da advocacia. A nossa preocupação diz respeito à questão ética, que nós cuidamos muito, mas não só dos novos, como de todos os advogados. Então, nós temos, junto à ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, treinamento continuado, nós temos cursos de aperfeiçoamento, nós temos seminários, congressos, assim uma preocupação constante, mas ainda nessa época, nesta era de processo eletrônico, onde o profissional tem que se preparar muito bem para poder atuar e cumprir a sua missão na sociedade. Foge a regra, as normas da OAB, a questão de divulgação do trabalho do profissional? Essa pergunta, tu me abres um leque, que bela oportunidade para que a OAB esclareça à comunidade. A atividade da advocacia ela não é uma atividade mercantil, e não sendo mercantil, o advogado não pode propagandear. O advogado não pode, por questão deontológica, estabelecida no Estatuto da Advocacia e no Código de Ética Profissional, fazer propaganda. Ele não pode veicular em rádio, TV, revistas, meios impressos, a propaganda do seu escritório. O que é autorizado simplesmente divulgar o seu nome, com o número de inscrição da OAB, endereço e meios de contato. Fora isso, está infringindo as regras deontológicas da advocacia. E há uma fiscalização mais acirrada com relação a isso? Há uma fiscalização continuada, não só da subseção, mas a seccional tem uma comissão de fiscalização, e isso depois é remetido para o Tribunal de Ética e Disciplina, que julga lá, em última análise, aquilo que é instruído na subseção. A OAB Gaúcha divulgou, agora essa semana, 2 advogados que tiveram suas carteiras, suas licenças cassadas. Perfeito. Recebi hoje do presidente Ricardo Breyer, que é o presidente seccional, a exclusão de 2 colegas advogados por cometimento de falta ética gravíssima, e o Conselho Pleno da OAB, reunido em sessão, excluiu esses 2 profissionais dos quadros da OAB. Como é que funciona junto à categoria? Que repercussão, que impacto isso provoca junto à categoria? É muito bem-vindo, porque todos nós, advogados, queremos uma profissão regrada pela ética, pelos bons costumes, e sempre que ocorre a infelicidade de um mau profissional ser excluído, para nós é uma satisfação que nos dá um respaldo de que, felizmente, a nossa classe é fiscalizada pela nossa entidade, que cobra e nos exige que sejamos éticos. E daqui a pouco você vai ver uma entrevista especial sobre a lei de terceirização com a palestrante desse evento, a juíza do trabalho Carolina de Paiva. E quanto aos 2 advogados que sofreram sanção disciplinar de exclusão da entidade, a informação consta no site da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio Grande do Sul. E você vai ver agora como está sendo em Cachoeira do Sul a adesão à greve geral convocada pelos sindicatos. João Paulo. As principais centrais sindicais brasileiras convocaram para o dia de hoje uma paralisação nacional.
Aqui em Cachoeira do Sul não é diferente. Cerca de 20 sindicatos de diversas categorias estão mobilizadas, paralisaram seus serviços no dia de hoje para protestar contra as reformas da Previdência e também a reforma trabalhista. O movimento deve permanecer até às 4 da tarde aqui em frente à Câmara Municipal de Cachoeira do Sul, onde líderes sindicais e diversos diretores de sindicatos e também lideranças de categorias farão seus discursos contra as reformas da Previdência e também contra a reforma trabalhista. Gleci, o movimento está começando. Como é que está a adesão dos professores aqui de Cachoeira do Sul? Nós estamos assim, muito satisfeitos com a adesão. As escolas responderam ao nosso chamado. Nós temos das 18 escolas da sede, somente 2 que não estão participando do movimento, que é o Conceição, lá no interior, e o Diná, da barragem, pelo problema que eles tiveram do transporte. As aulas começaram há poucos dias, mas na maioria das escolas o fechamento é total. Somente a escola João Neves, que está com parcial, né, e a escola Vital, alguns professores do CAT trabalhando. Mas o retorno foi muito bom, porque nós trabalhamos bastante para isso. E ainda tivemos a notícia ontem do novo secretário de Educação, né, que é o Ronald Krumenauer, que é um empresário, né, que não tem nada a ver com a educação, e que nós já tivemos uma experiência com ele na época do governo Ieda. Ele é da Agenda 2020, que pretende, né, como ele mesmo já colocou, privatizar, né, a educação até o ano de 2020. Então essa é uma preocupação, porque nós já temos retorno de outras cidades, onde inclusive está acontecendo leilão, né, pelo trabalho dos professores, e vamos tirar todos os direitos que nós adquirimos ao longo desses anos, se não houver uma mobilização muito grande da categoria. Santos, trabalhadores, os sindicatos aderiram ao movimento? Sem dúvida nenhuma, superou as expectativas. Hoje, a partir das 6 horas da manhã, o pessoal já estava se mobilizando, né? E combinou com esse grande número de pessoas que estão aqui. E a representatividade também muito forte dos sindicatos, né? Nós temos hoje cerca de mais de 25 sindicatos aqui envolvidos neste evento, né? Na verdade, é um local onde nós definimos como um quartel-general, né? E a partir desse local nós vamos desenvolver várias ações durante o dia, ações descentralizadas. Como, por exemplo, uma grande caminhada culminando lá na Previdência Social, onde tem outro grupo também mobilizado lá, né? Então tem vários grupos de representações da Intersindical mobilizados no município inteiro. Então isso que é importante. Nós estamos satisfeitos com a grande mobilização que está ocorrendo aqui no município de Cachoeira do Sul. A paralisação deve permanecer até que horas? Até às 17 horas, né? Essa é a expectativa de término do evento. Essa caminhada, essa luta é em defesa dos direitos constitucionais. 12h14 pelo horário de Brasília, e você pode participar do nosso jornal de hoje pelo facebook.com/TV Cachoeira. Diversos outros serviços também paralisaram aqui em Cachoeira do Sul. Veja só. Funcionários do Fórum de Cachoeira do Sul também aderiram à paralisação. A principal bandeira é protestar contra a reforma da Previdência. Mesmo com a paralisação dos funcionários, os serviços do Fórum e Ministério Público permanecem atendendo com um efetivo reduzido. 30% dos funcionários continuam trabalhando, ou seja, o Fórum segue no atendimento normal. Sim, o Fórum está com atendimento normal. É um movimento só dos servidores que paralisaram vão paralisar por algumas horas, tá? Para mostrar inconformidade com a reforma da Previdência. Não é nada contra o Judiciário, tá? É só essa inconformidade que é a nível nacional, né? Os trabalhos do Fórum seguem normalmente. Essa manifestação dos funcionários, ela deve permanecer durante o dia todo? Provavelmente não. É para levar para a comunidade essa inconformidade dos servidores, né? Mas está tudo funcionando normal. São só alguns servidores que vão fazer essa manifestação. Escolas da rede estadual também participaram da paralisação. Nossa equipe de reportagem segue acompanhando esse dia de paralisação aqui em Cachoeira do Sul. A escola Cândida Fortes Brandão, totalmente fechada, diferente de algumas outras unidades escolares que permanecem ainda com atendimento administrativo.
Nós continuamos aqui na mobilização em Cachoeira do Sul, ouvindo as diversas categorias. Eu vou conversar com o Valderi, ele também que é delegado sindical, representante dos Correios. Como é que está a mobilização dos Correios para essa paralisação de hoje? A gente conseguiu paralisar todos os carteiros. O dia de ontem não teve nenhum carteiro entregando carta. E a gente está, ontem e hoje a gente se juntou aos outros sindicatos e ontem a gente fez uma paralisação para reivindicar os nossos direitos. Porque o Correio está sofrendo um sucateamento muito grande e estão tirando todos os nossos direitos, não estão dando funcionários para a gente realizar o trabalho direitinho e inclusive estão mexendo no nosso plano de saúde. A gente está há 25 dias sem plano de saúde, tem funcionários doentes, tem mulheres gestantes que estão sofrendo muito com isso. Aproveitaram todo esse movimento de hoje, se juntaram aqui ao pessoal dos sindicatos, também para protestar contra a reforma da Previdência e reforma trabalhista? Isso, porque o Correio está nessa luta para evitar a privatização, mas está muito difícil. O governo realmente ele quer privatizar o Correio e a gente sabe que isso não é bom nem para a gente, nem para a população. Funcionários da SUSEP também participaram do protesto hoje pela manhã. O número de servidores da SUSEP que aderiram ao movimento hoje da greve geral chega a 80%. Os estabelecimentos penais do Estado do Rio Grande do Sul estão cumprindo somente com serviços essenciais, que é a alimentação dos presos, o horário de pátio, né, e serviço de urgência médica. Essa paralisação é apenas no dia de hoje? Na verdade, nós estamos em estado de greve já há algum tempo. A categoria dos servidores penitenciários vem pedir socorro, vem pedindo socorro há muito tempo, pelo descaso do governo do Estado, dentro da precariedade dos nossos serviços, falta de condições de trabalho, as promoções dos servidores penitenciários que estão atrasadas, sucateamento de viatura, armamento obsoleto, enfim, falta de servidores para executar o serviço. Como estão colocando essas reformas que é contra o trabalhador? A seguir, as participações pelo Facebook. Você também é convidado a participar. facebook.com/TV Cachoeira. No Jornal ao Vivo de hoje, deixe seu recadinho lá sobre as paralisações, enfim, sobre qualquer reportagem exibida aqui hoje, tá bom? E a seguir você vai ver, lideranças não convencem prefeito Sérgio Guinatti em colocar Cachoeira do Sul entre as cidades interessadas em sediar o Presídio Federal. Eu ainda continuo achando que Cachoeira não deve ter esse empreendimento. Mas eu tenho que ser sensível, né? Eu tenho que ser sensível às opiniões, eu tenho que ouvir. E a reunião de hoje foi em alto nível, né? Onde lideranças da cidade vieram até mim se posicionar e também não vi assim da parte deles também uma convicção pétrea, férrea, de que nós temos que ir atrás desse investimento. O NT Sul já está de volta, meio-dia e 22, pelo horário de Brasília. Várias participações aqui. Deixa eu mandar um alô para o Pierre Fraga, para a Cristina Paranhos Pérez, para a Liana Rodrigues, Loreci Dutra, Marco Antônio Platti, Diego Luiz, para o Antônio Marcos Araújo. O Antônio Marcos Araújo está assistindo a gente lá de Caçapava e mandou um grande abraço a todos nós. Um grande abraço para você também, viu, Antônio? E o Diego Luiz está comentando aí sobre a paralisação hoje convocada para todo o Brasil. Ele diz o seguinte: vão para a rua a favor do brasileiro, não a favor de nenhuma outra bandeira. Se realmente tivéssemos sindicato, a reforma da Previdência seria votada a favor do trabalhador. É o que pensa o Diego Luiz. Obrigada pela sua participação. Você também é nosso convidado a participar. facebook.com/TV Cachoeira. O prefeito Sérgio Guinatti se comprometeu na manhã de hoje em analisar a vontade da comunidade em trazer o Presídio Federal para a Cachoeira do Sul. Mas a opinião dele continua sendo de que o presídio de alta periculosidade é algo negativo para o município. O prefeito Sérgio Guinatti recebeu nesta manhã o presidente da CACISC, que é totalmente favorável à implantação do Presídio Federal aqui no município de Cachoeira do Sul.
O prefeito tem a flexibilidade de entender. E o pedido da CACISC, das entidades, é para que a prefeitura busque informações e estude a possibilidade de credenciar Cachoeira do Sul junto à Secretaria Estadual da Segurança. Então, o que nós percebemos do prefeito é, sim, uma flexibilidade em debater o assunto. Então, estamos aguardando que ele dê prosseguimento a esse estudo e que busque informações junto aos municípios onde existe o presídio federal e também junto ao governo, para entender melhor o projeto e aí poder avaliar depois com tranquilidade e calma. Eu ainda continuo achando que Cachoeira não deve ter esse empreendimento, mas eu tenho que ser sensível, né? Eu tenho que ser sensível às opiniões, eu tenho que ouvir. E a reunião de hoje foi em alto nível, né, onde lideranças da cidade vieram até mim se posicionar, e também não vi, assim, da parte deles, também uma convicção pétrea, férrea, de que nós temos que ir atrás desse investimento. Para a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul e outras entidades representadas por Paulo Alex durante a reunião, o investimento tem diversos pontos positivos. Nós mantemos a nossa intenção de sugerir ao prefeito a busca pelo investimento. É um investimento que se traz para o município e que é de grande monta, e também são os empregos gerados, é a possibilidade de gerar oportunidade de negócio para a agricultura familiar, que é responsável por fornecer o alimento produzido em nosso município e comercializar, então, por meio dos programas federais para essas instituições. Sobre o grau de periculosidade, argumenta. O perigo existe em todo lugar, existe a todo momento. Nós conhecemos umas realidades em que a presença de presídios no município traz um maior volume de efetivo de segurança. E isso traz também uma maior tranquilidade para as pessoas. Mas não evita por completo a violência, e que isso pode ser local, pode vir de outras regiões também. Mas são possibilidades que precisam ser avaliadas. O presidente da Câmara de Vereadores acredita que ouvir a população e analisar os municípios que sediam presídios possa ser uma boa alternativa antes de dar não. O que ficou consensuado é que vai ser procurado mais informações, né? Vamos nos atualizar mais, buscar mais para certezas, ou né, para tirar até as incertezas, né? No caso, para poder evitar esse tipo de comentário, que um é a favor, outro é contra. Então, o consenso vai ser de nós vermos esses 6 presídios federais que tem, o que isso aí repercute na cidade deles, né? E aí o prefeito vai tomar uma decisão. Dia 27 agora, pelo horário de Brasília, e boas notícias para o ensino superior em Cachoeira do Sul em relação à construção do campus da UFSM. O diretor do campus Cachoeira, José Mário Soares, garantiu que as obras seguem o mesmo ritmo agora. Um assunto que tem causado expectativa aqui em Cachoeira do Sul é com relação às obras do campus da UFSM. Nós vamos atualizar esta situação hoje. Vou conversar com o professor José Mário, diretor do campus. Professor, foi feito um estudo, um cronograma de estudos aí para previsionar os gastos com relação à obra da UFSM. Como é que está essa situação hoje? Boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação e agradecemos a oportunidade de trazermos à comunidade regional a atualização do andamento das obras do campus da UFSM Cachoeira do Sul. Nós, realmente, essa semana, junto com as pró-reitorias, nós do campus, com as pró-reitorias em Santa Maria, fizemos uma reunião onde montamos um cronograma físico-financeiro para desenvolvimento da sequência do andamento da construção do campus até dezembro de 2017. Ou seja, nós estamos preparados com um cronograma de desembolso e de aplicação de recursos e de tarefas a ser cumpridos para viabilizar a utilização plena do campus já a partir de dezembro, em face dos recursos que estão previstos para hoje, até terça-feira, expectativa que o Ministério libere. A nossa grande incógnita é saber quanto o Ministério realmente vai liberar daqueles 25 milhões que aquela comitiva que foi a Brasília fez a solicitação, e o ministro assegurou que vem recurso e que vem vaga para professores. Nossa curiosidade e ânsia e expectativa é de quanto vem esse recurso. Estamos com uma planilha preparada para a aplicação desses recursos dentro desse ano, dentro dos valores que poderão realmente ser aportados para o campus.
Esse número de 25 milhões, é de acordo com o estudo que foi feito com vocês, foi enviado a Brasília. Agora, qual é a expectativa da universidade, a expectativa do campus de recebimento? Existe alguma projeção? Naturalmente, nosso reitor tem mantido contato diário com Brasília, com o Ministério especificamente, e o Ministério tem assinado que vão vir recursos para o campus Cachoeira do Sul. Então, a nossa dúvida é quanto vem. Ou seja, precisamos ter um número mínimo, acreditamos que no mínimo 10 milhões tem que vir para que a gente consiga distribuir nas arruamentos, rede elétrica, telefônica, enfim, conclusão dos prédios. Então, esperamos que no mínimo 10 milhões tem que vir agora para que a gente consiga concluir os primeiros prédios e ter os primeiros infraestrutura do campus para que a gente possa plenamente começar a utilizar aquela área lá para o nosso apertado espaço físico para as diversas atividades do campus. Existe uma expectativa de saber uma resposta, um posicionamento do Ministério? Sim, sim. O Ministério assinou que entre hoje e terça-feira nós deveremos ter uma posição do Ministério. E a expectativa, ontem tivemos a reunião com o Conselho Universitário em Santa Maria, tive a oportunidade de dar mais uma conversada, uma reunião com o reitor, e ele está bem otimista com relação aos contatos que tem mantido com o Ministério. Parece que o Ministério tem assinado que vai confirmar os recursos, só, naturalmente, nós estamos na expectativa de qual o valor a ser destinado para o campus. Qual a situação das obras hoje? Continuam no mesmo ritmo? Como é que é a situação real? Esta semana nós tivemos uma reunião, eu com os diretores da principal construtora lá, Demartini, que está fazendo os prédios que estão mais adiantados, junto com o nosso reitor, o professor Burman, a empresa preocupada, porque agora, neste encerramento de abril, portanto, nesses dias de agora, os recursos para as obras do campus estariam findando, ou seja, liquidariam a fatura e não teriam mais previsão de recursos. Mas o reitor afirmou, garantiu, assegurou para essa empresa que dê continuidade às obras, em face de que, como a universidade está recebendo 1/12 do seu orçamento, mesmo com o orçamento reduzido, esse 1/12 que deve chegar hoje ainda aportados recursos para a universidade como um todo, não de Cachoeira, mas da universidade como um todo, o reitor assegurou à empresa que na terça-feira vai ser destinado uma ordem de valor de R$300 mil para que efetivamente as obras não parem de continuidade já em maio, até que se defina essa planilha de desembolso via verba extra que vem do Ministério. Então está assegurada a continuidade das obras, com essa expectativa de que a continuidade efetiva ao longo de todo esse cronograma do ano passa naturalmente pela vinda dos recursos de Brasília. Algumas atividades, professor, foram canceladas com relação ao campus. Isso já faz parte de uma realocação de recursos, tendo em vista já esse novo planejamento que foi feito por vocês? É claro que nós temos uma despesa fixa de custeio do campus, de andamento das atividades normais do campus, que não temos como fugir. E atividades extras, como viagens de estudos, uma semana acadêmica, que nós tínhamos programado agora para maio, nós suspendemos temporariamente, aguardando essa vinda de recursos. Naturalmente, esses recursos sendo aportados, todas as atividades serão retomadas, estamos simplesmente stand-by, aguardando a chegada de recursos, e estamos priorizando os recursos realmente para diárias, para viagens, para concursos, para aquelas atividades do dia a dia necessárias para que os alunos possam ter as suas aulas, ter as suas atividades normais do campus. Então, atividades essas como apoio a eventos, congressos, apresentação de trabalhos em eventos, semanas acadêmicas, nós damos uma segurada estrategicamente, gerenciando os escassos recursos, mas uma vez sendo confirmados os recursos do Ministério, nós retomaremos agora em maio todos os planejamentos das atividades acadêmicas do campus e, se Deus quiser, plenamente a conclusão das obras. Segue ainda o planejamento de usar o campus esse ano? Não muda nada de acordo com o que vocês previsionaram? Naturalmente, é uma expectativa de que não vamos conseguir aquele planejamento para agosto, o segundo semestre, eu acho que já está prejudicado, não resta dúvida. Porque nós temos eu sou engenheiro civil, eu sou da área de construções, naturalmente a gente tem a obrigação de entender da área, vai ser difícil usar em agosto e setembro, como nós tínhamos previsto. Em face nós gostaríamos de, em janeiro, estar contratado mais um volume grande de colaboradores para as empresas lá no campus para acelerar as obras, em face que estamos espichando, espera esse recurso até maio. Esse cronograma de agosto já está
prejudicado. Nós já estamos num cenário de que a gente possa ocupar o campus mesmo lá no final do ano. Ou seja, esse segundo semestre já nós não teríamos condições de utilização como estava prevendo, em face desses atrasos do repasse pelo Ministério. Então tá certo. Darcy, não deixa de ser uma boa notícia. Temos a confirmação então que não são paralisadas, não vão ser paralisadas as obras, seguem em ritmo acelerado o campus da UFSM. Provavelmente semana que vem devemos já ter uma posição de quanto a UFSM vai ter disponível para então aplicar os recursos na finalização do campus. Professor, muito obrigado e sucesso aí daqui para frente. Agradecemos a oportunidade e naturalmente estamos esperando ansiosos aí uma resposta positiva do Ministério. É claro que nós estamos preocupados com os recursos para a sequência das obras, mas tão importante é naturalmente as vagas docentes, porque nós estamos a cada semestre com o ingresso de novas turmas de alunos e precisamos de professores e também servidores técnicos, mas especialmente as 15 vagas que o Ministério assinou que estaria liberando junto com esses recursos. Estamos aguardando agora para a semana que vem, início de maio, a confirmação dos recursos e também das vagas docentes para que a gente possa viabilizar urgentemente os concursos e poder chamar esses professores a tempo de aproveitá-los ainda no segundo semestre agora deste ano. Tá certo, realmente boas notícias. Obrigada, José Mário, e também João Paulo, pelas notícias sobre a UFSM. Bom, gente, e sobre a paralisação convocada pelos sindicatos para todo o Brasil hoje, nós atualizamos a situação aqui de Cachoeira do Sul e o Daniel Streck, ele diz o seguinte: o transporte público urbano estará funcionando hoje? Então, em resposta a você, Daniel, está sim, está normal. Todos os ônibus estão circulando normalmente aqui em Cachoeira do Sul, tá bom? Agora, 12h35, a seguir falamos da terceirização para todas as atividades de trabalho. Ela atinge negativamente ou mais positivamente? Qual é a sua concepção? A minha concepção é que ela atinge negativamente os trabalhadores. Dados estatísticos demonstram que os trabalhadores que são vinculados a empresas de trabalho terceirizados trabalham mais, ganham menos e se acidentam mais. O projeto de lei da terceirização para todas as atividades trabalhistas, já sancionado pelo presidente Michel Temer, foi pauta de um encontro realizado ontem à noite na subseção local da OAB. Dentro do projeto, os advogados de Cachoeira convidam. Helena Caetano conversou com a palestrante do evento. Veja só. A nova proposta de terceirização e a proteção jurídica do trabalhador. O tema esteve em debate na subseção local da OAB. A convidada especial foi a juíza substituta do trabalho aqui de Cachoeira do Sul, doutora Carolina de Paiva. Doutora, o que é esta nova regra, essa nova lei da terceirização? Como é que a gente pode falar, descrever essa nova legislação que está em discussão, está sendo tão discutida ultimamente? Pois bem. A terceirização é uma figura jurídica que já existe socialmente na nossa economia, no nosso ordenamento jurídico, mas até essa nova legislação que foi aprovada, ela era permitida essencialmente nas atividades meio do tomador, ou seja, aquelas atividades periféricas. Com essa nova lei, se objetiva ampliar as possibilidades de terceirização para outras atividades da empresa, inclusive para atividades principais da empresa. De que maneira ela atinge os trabalhadores? A senhora vê ela como uma forma de prejudicar os trabalhadores de alguma maneira? Ela atinge negativamente ou mais positivamente? Qual é a sua concepção? A minha concepção é que ela atinge negativamente os trabalhadores. Dados estatísticos demonstram que os trabalhadores que são vinculados a empresas de trabalho terceirizados trabalham mais, ganham menos e se acidentam mais. Isso porque esses trabalhadores, eles são inseridos numa empresa que tem que oferecer um preço atrativo para a tomadora de serviço, tem que pagar os seus trabalhadores e ainda tem que lucrar. Então, a intermediação de mão de obra, ela é vista historicamente como uma forma de precarização e de diminuição do direito do trabalhador. Essas estatísticas são conhecidas, né? São de público. A senhora vê essa nova legislação como uma maneira, pode-se dizer assim, de fraudar o trabalhador, as conquistas já adquiridas até agora?
Não seria exatamente fraudar, porque, na verdade, seria uma nova lei. Então, seria algo que seria permitido pelo legislador. Mas, certamente, implica em um retrocesso em termos de direitos sociais e de conquistas dos trabalhadores em geral. Além do trabalho terceirizado, agora setores empresariais também investem na questão do trabalho intermitente, né, que faz parte da reforma trabalhista. Que consequências a senhora vê nisso? Em relação ao trabalho intermitente, o que eu vejo de principal consequência é a transferência pelas empresas, enfim, dos riscos da atividade econômica para o trabalhador. Pela consolidação das leis do trabalho, os riscos da atividade econômica, uma menor demanda, enfim, são riscos da empresa, risco do negócio. E com o trabalho intermitente, uma menor demanda, enfim, implica num menor trabalho, menores ganhos do trabalhador e a transferência desses riscos para o empregado, que certamente é a figura hipossuficiente nessa relação jurídica. Além de tudo isso que falamos até agora, o que a senhora consideraria como desrespeitoso, pode dizer assim, a todas as conquistas até agora dos trabalhadores brasileiros? Bem, na verdade, são vários elementos da reforma trabalhista que podem vir a prejudicar os trabalhadores. Eu considero a terceirização na atividade fim como o mais preocupante em termos de conquistas sociais, também o trabalho intermitente, mas podemos mencionar também a supressão do direito ao pagamento das horas em itinerário, enfim, também a reforma da Previdência, que não está exatamente no projeto de lei da reforma trabalhista, mas que também é um retrocesso bastante grande em termos de conquistas sociais. Tem muita coisa mudando ultimamente, né? Ou muita coisa querendo ser mudada, ou não querendo ser mudada, enfim, mas coisas que estão em transformação, em andamento. De que maneira o trabalhador pode se proteger? Tem uma maneira? Frente à legislação, é um pouco difícil que o trabalhador consiga efetivamente se proteger. Essas alterações todas, a repercussão delas vão depender muito dos movimentos sociais. Então, na verdade, algumas medidas também podem vir a enfraquecer ou a fortalecer os sindicatos. O ideal seria que os trabalhadores conseguissem formar sindicatos fortes para garantia dos seus direitos e concretização de novos direitos. Agora, pelo lado da empresa, do empresário, como é que a senhora vê assim, a questão? Há uma segurança para os empresários com essa nova legislação, considerando assim, o alto índice de ações trabalhistas? Sinceramente, eu acredito que não. Especialmente no que se refere à questão da terceirização, é muito comum que essas empresas prestadoras de serviço não tenham viabilidade econômica para continuar as suas atividades. E à medida que o empresário transfere essas atividades importantes dele para essas empresas, muitas vezes ele é demandado em processos na Justiça do Trabalho e não tem a documentação necessária para comprovar que os direitos dos trabalhadores efetivamente foram quitados. Então, nesse aspecto, eu acredito que ele pode, inclusive, ser prejudicado com essa alteração, especificamente da terceirização. Um dos argumentos para essa terceirização, para esta lei, é a questão de ampliação do número de vagas de trabalho no mercado. A senhora acredita que isso é uma realidade ou é utopia? Eu acredito que as medidas que estão sendo trazidas, claro que podem facilitar algumas questões gerenciais das empresas, mas eu honestamente não acredito numa significativa ampliação dos postos de trabalho. O que vai acontecer é uma diminuição nos custos do empresário. Isso certamente vai ser uma realidade se aprovadas todas essas medidas que estão sendo propostas. Quanto à Justiça do Trabalho, aprovadas todas essas medidas, a senhora acredita que vai aumentar a carga de trabalho de vocês ou, de uma certa maneira, isso não vai influenciar muito? Eu acredito que não vai influenciar muito, porque, na verdade, as demandas existem
e só que os fundamentos podem ser distintos. Claro que algumas medidas que estão sendo propostas, inclusive, visam a dificultar o acesso do trabalhador à justiça do trabalho e a que ocorra uma quitação maior em contratos de emprego que também impeçam que o trabalhador ingresse com ações. Mas acredito que continuará existindo ações na Justiça do Trabalho e que a gente também tem um trabalho muito árduo para ser realizado em função também de toda essa projeção política, social e econômica que nós estamos vivendo. Obrigada pela sua participação conosco aqui no NT Sul, tá bom? Nada. Em Cachoeira do Sul, a sexta-feira é de sol o dia todo. Noite também de tempo aberto. As temperaturas ficam entre 7 e 20 graus. O sábado também terá sol durante todo o dia. Noite também segue com tempo aberto. A mínima fica em 9 graus e a máxima em 23. No domingo, o sol aparece com nuvens durante todo o dia, sem chuva. As temperaturas seguem entre 9 e 23 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol mais uma vez predomina no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira, com céu claro em todo o estado. Uma massa de ar seco e frio associada a um centro de alta pressão segue definindo as condições do tempo. A sexta, que começou gelada na maioria das regiões gaúchas, deve ter uma tarde com temperaturas agradáveis, máximas acima dos 20 graus na maioria das cidades. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 23 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 23. Em Passo Fundo, no norte do estado, 21 graus. Em Santa Maria, na região central, 23. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 20 graus. No sul do estado, em São Lourenço do Sul, Pelotas e Rio Grande, 22 graus. Meio-dia e 48 pelo horário de Brasília, hora do nosso comentarista de vida animal, Dr. Edson Salomão. Confira. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. Essa semana chegou mais uma ave que foi socorrida por uma pessoa que de bom coração, que ia pela estrada e se deparou com uma ave lindíssima, um tucano. Uma ave muito bela que no Rio Grande do Sul existem assim 5 espécies, em termos de Brasil em torno de 21 espécies. Mas registrados já, assim, oficialmente no estado nós temos 5. O mais comum é o tucano de bico verde. Esse aqui é o tucano, possivelmente é filhote ainda, é o tucanaçu, ou também conhecido aqui na região como tucano toco. Então eu queria chamar a atenção das pessoas que estão assistindo esse programa para continuarem cada vez mais divulgando esse trabalho que a gente faz de prestar socorro a animais feridos, não importa a espécie, sendo animal selvagem, animais sem dono, nós tratamos gratuitamente. Cães, gatos, a gente sempre faz também algum trabalho, mas existem veterinários da prefeitura, existem clínicas, ONGs que prestam esse serviço. Agora, para animais silvestres, são muito poucos veterinários que trabalham nessa área, então por isso que eu me dedico mais a tratar desses animais silvestres que são encontrados assim, machucados na natureza. Esse tucano possivelmente ia morrer devido à fratura na pata e na asa. Já foi operado numa asa que estava bastante inflamado, ele estava recebendo soro, medicamento via oral, e ele foi encontrado perto da barragem do Capané. Então um casal ia passando e encontrou essa linda ave que está se tornando até bastante dócil. A gente já está comendo na mão, porque os animais, eles percebem quando a gente está tentando ajudar, tentando salvar a vida deles. Principalmente quando se trata de comida, né? Aí eles acabam ficando bem mansinhos. E a nossa fauna é tão linda, tão grande, que nós temos aqui no estado, no Brasil principalmente, e no estado também. E na nossa cidade
não existe ainda nenhum clube ainda de observadores de pássaros. Então, quero fazer uma sugestão para as pessoas que gostam de aves, que se organizem. Então, existem em várias cidades grupos de pessoas que saem nos fins de semana com máquinas fotográficas, com teleobjetiva. Em vez de caçar os passarinhos, eles capturam as imagens e registram, inclusive, às vezes essas imagens vão até para sites que tem assim na internet com uma ligação com todo mundo. Então, muitos pesquisadores, inclusive, se utilizam de fotos para publicarem trabalhos e livros também. Isso é muito importante também para fazer o levantamento da fauna na nossa região. Então, uma sugestão, vamos, quem sabe, criar aqui em Cachoeira um clube dos observadores de pássaros. É uma coisa muito legal, é uma amizade muito grande que se cria entre essas pessoas que nos fins de semana, munidas de máquina fotográfica, binóculo, né, roupas camufladas, gravadores até para poder capturar a voz também, a vocalização das aves. E é uma coisa muito interessante, muito divertida de passar um fim de semana na natureza, observando e fotografando os pássaros. Espero que esse tucano melhore e que, quem sabe, a gente consiga colocar ele num local muito aconchegante, tendo em vista que ele tem uma fratura na asa e possivelmente esse tucano não vai conseguir voar. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Nós mostramos no NT Sul de terça-feira a precariedade da Escola Municipal Dr. Baltazar de Bem, que tem preocupado a comunidade escolar. Hoje fomos buscar um posicionamento da Secretaria Municipal de Educação. A secretária Ana Margarete afirma que essa situação é uma responsabilidade da direção da escola. O prédio antigo foi recentemente pintado. A cor azul chama tanta atenção que os mais desatentos talvez nem observem como a falta de manutenção deixou o local. Este professor conta que trabalha na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Baltazar de Bem desde 1986. E é ele quem faz a maioria dos reparos. São coisas poucas que a gente faz, algum reparo por alguma coisa pouca que faz na escola, né? O que tem que ser feito na escola, alguma coisa pouca, outras coisas maiores aí tem que ser... Aí não é com a nossa, aí tem que ser com a parte da prefeitura, né? Pela situação da escola e necessidade citada de mais apoio do poder público, ouvimos a resposta da secretária municipal de Educação. A diretora foi eleita, ela tem autonomia tanto financeira quanto administrativa. Desde 2009, enquanto na outra gestão do nosso prefeito, foi criada essa autonomia. E vem se melhorando. A escola já teve várias melhorias. Ela ganhou a quadra coberta, ela já teve tem um espaço já com cobertura, precisa se fazer bastante coisas na escola, já teve uma rampa de acessibilidade também que não tinha, enquanto eu fui secretária, a quadra, aquela parte coberta foi na minha época, na época do Dr. Gnatti, a parte toda de acessibilidade também foi feito também na minha época, quando eu fui secretária. Então, eu acredito assim, precisa fazer muito pela escola, com certeza. O que se precisa é sentar e pensar a escola. Então, o que nós precisamos fazer? É ajudar a escola, é sentar com a diretora e ver o que a gente pode fazer para melhorar a escola. A escola tinha um refeitório que era pequeno. Hoje, a escola tem um refeitório grande. Se trocou de sala, está se fazendo um refeitório diferente. O refeitório hoje é grande. Agora, este ano já foi feito. Então, não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Tem que ser feito planejado, pensado. E é o que a gente vai fazer. Os banheiros são banheiros antigos, precisam ser adaptados. Não são 20 pessoas
com deficiências que usam o banheiro. São 2 pessoas cadeirantes e que hoje, para solucionar o problema, nós vamos sentar junto com as famílias e nós vamos ver onde é a escola, porque nós levamos o transporte escolar. Então, nós vamos ver uma escola mais próxima, onde tem um banheiro adaptado, e nós vamos conversar com a família da possibilidade, então, de uma transferência, onde ele vai ter um banheiro adaptado até nós fazermos, então, a reforma desse banheiro. Porque hoje está chegando já o dinheiro do governo federal, que é específico para a escola, para fazer a reforma nesse banheiro. Nós vamos sentar junto com a direção da escola e vamos pensar a gestão, de que forma nós vamos ajudar. A mesma coisa do dinheiro da autonomia financeira, que nós enviamos para a escola. Ela recebe mensalmente o dinheiro, a gente sabe que não é um montante muito grande, mas é um dinheiro razoável, porque nós pagamos, a prefeitura paga o gás, nós pagamos a luz, nós pagamos toda a manutenção da escola, é pago. Essa verba de R$2.000 e poucos é pouco, mas nós vamos ajudar a questão de comprar tábua para arrumar o forro. Então, é questão de a gente sentar e pensar, não deu tempo, talvez, da diretora fazer isso. De questão de fazer a gestão da limpeza do pátio, a diretora já encaminhou, já pediu. Então, são questões de tempo, de pensada e de tempo de ajuda. E nós vamos ajudar, sim, é questão de a gente pensar e fazer a gestão. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia, pelas interações no Face. E segunda-feira, feriado, 1º de maio, nós estaremos aqui a partir do meio-dia e eu espero você. Até lá. Um excelente fim de semana. Tchau!